13 Tirania de Aço Capítulo 419. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Notas. Esse capítulo foi patrocinado por Natália Rodrigues. Era de manhã cedo no meio do verão dentro das fronteiras do sudoeste da Andaluzia. Sentado dentro de uma linha de trincheira fortificada estava um regimento de Laniers composto por cerca de 2.000 homens. Apenas 2 baterias de artilharia apoiaram esses soldados de infantaria enquanto eles olhavam para a terra de ninguém, entediados enquanto guardavam uma parte da fronteira que era considerada menos provável de entrar em combate. Neste momento, a Aliança Austro-Granada era composta por cerca de 75.000 homens destacados para as fronteiras da Andaluzia. Por isso, suas forças estavam espalhadas por toda a área, enquanto esperavam o ataque da União Ibérica, que agora reunia 4 exércitos de cerca de 100.000 homens cada um em diferentes locais. Enquanto o rei da Áustria liderava a cavalaria para erradicar as famílias reais dos reinos católicos ibéricos, soldados regulares como os desta linha de trincheira tomavam café e se divertiam com jogos de cartas. O coronel João Villinger estava bebendo de um copo de campo de aço inoxidável enquanto cumpria seu dever observando, vigiando seus homens e garantindo que sua área de defesa permanecesse sob controle austríaco. O homem havia se formado no treinamento de oficial com notas altas. No entanto, ele nunca acreditou que estaria sentado na retaguarda em uma seção quase imperceptível da fronteira andaluza, enquanto o resto de seus camaradas lutava contra ondas de soldados medievais. Ele estava em estado de depressão ao pensar em como sua vida como oficial de infantaria havia se tornado mundana. Como o homem lamentava sua posição atual, ele decidiu cumprir suas obrigações. Como tal, ele espiou a cabeça por cima dos sacos de areia para olhar ao longe, onde viu um mar de ferro brilhante. Embora seu alcance fosse distante, dava para perceber que não era uma estrutura natural. Instantaneamente alertado por essa descoberta, o homem pegou seu binóculo para ter uma visão melhor do que estava vendo. Ao longe, um exército de cerca de 100.000 homens arvorando vários estandartes, especialmente o do Reino de Portugal, estavam vestidos com várias formas de armadura. O brilho do sol refletido na posição do coronel enquanto ele contemplava a visão de dezenas de milhares de guerreiros vestidos de ferro. Ao mesmo tempo, eles marcharam em direção ao entrincheirado regimento de soldados austríacos. No momento em que este coronel percebeu o que estava olhando, perdeu o controle de seu aperto e a xícara de aço inoxidável caiu na lama sob seus pés, espirrando-a com café quente. Num momento de medo, as mãos do coronel começaram a tremer enquanto ele lutava para retirar o sinalizador do coldre. A mente de João estava cheia de pavor quando ele agarrou firmemente seu sinalizador com as 2 mãos antes de abrir sua ação. Ele remexeu em seu cinto de couro, pegando um sinalizador que escorregou de sua mão e caiu na lama abaixo. Imediatamente o homem se ajoelhou na trincheira, cobrindo seu uniforme com sujeira, e cavou na terra para recuperar seu sinalizador caído. Tendo desperdiçado momentos preciosos fazendo isso, João rapidamente enfiou o sinalizador em sua arma e disparou para o ar. Quando o projétil vermelho iluminou o céu azul, a visão fez com que os soldados meio adormecidos na trincheira austríaca entrassem em pânico, pois imediatamente olharam para a borda de sua posição fortificada e olharam horrorizados para o enorme exército vindo em sua direção. Depois de confirmar que quase 100.000 homens marchavam em direção à sua posição, outros 9 sinalizadores foram disparados de dentro da linha da trincheira, sinalizando às forças próximas que um exército de tamanho normal estava marchando em sua posição e que reforços eram necessários em sua localização. Isso causou uma reação em cadeia das várias colocações de infantaria para disparar seus sinalizadores até atingirem a parte central do exército austro-granada. A necessidade de reforços era urgente, afinal, não havia como 2.500 homens se defenderem contra um exército de 100.000. Apesar da incapacidade de manter a posição, o coronel austríaco cerrou os dentes antes de gritar seu comando para seu regimento. Carreguem suas armas e tomem suas posições. O inimigo está sobre nós e devemos deter seu avanço até que cheguem os reforços.
Se vacilarmos aqui, Granada será invadida e os católicos impedirão nossa retirada de Gibraltar. Se tal coisa acontecesse, todo o nosso exército ficaria preso nesta terra esquecida por Deus sem saída. Pelo bem de seu rei e pátria, você deve manter a linha. Mantenha a linha mesmo que isso signifique sua morte. Deus conosco. No momento em que o coronel fez esse discurso, os 2.500 homens que compunham o regimento Langueira e as 2 baterias de artilharia levantaram suas armas para o ar e entoaram o grito de guerra do exército austríaco. Deus conosco. Deus conosco. Deus conosco. Depois de dizer isso, qualquer apreensão contida nos corações dos soldados austríacos foi expulsa por uma determinação destemida que apenas um guerreiro pode conhecer dentro de seus corações. 2.500 homens carregaram suas armas enquanto fixavam suas baionetas antes de apontar para a borda da linha da trincheira, esperando que o inimigo chegasse à distância de tiro, comprometidos em manter o terreno até que o último homem estivesse de pé. Em pouco tempo, João pôde ver através de seus binóculos que o exército inimigo havia se aproximado do alcance da artilharia austríaca. Ele imediatamente gritou para os homens responsáveis por usar tais armas para cumprir seu dever: abra fogo! Faça chover o inferno sobre esses bastardos! Ao dizer isso, sua mensagem foi transmitida aos oficiais de artilharia, que passaram a cumprir as instruções. Em pouco tempo, o eco dos canhões de campo FK-22 de 7,5 centímetros ressoou no ar enquanto o coronel olhava através de sua ótica para ver os projéteis pousar na posição ibérica. Um sorriso largo apareceu em seu rosto quando a primeira barragem de 12 projéteis atingiu as linhas de frente do exército inimigo. Em pouco tempo, a explosão estrondosa subsequente encheu o ar enquanto os projéteis continuavam a pousar sobre os ibéricos que avançavam às centenas. Apesar disso, os soldados da União Ibérica e seus voluntários estrangeiros continuaram a marchar pelas barragens inalterados, com olhares de determinação sombria em seus rostos. A cena dos campos à distância foi totalmente devastada pela artilharia, e cadáveres jazem destruídos na paisagem arruinada. Dezenas de milhares de homens já haviam perecido e, no entanto, era como se eles nem tivessem feito uma moça no enorme exército. Em pouco tempo, os soldados ibéricos passaram pela artilharia e entraram no alcance do rifle, onde o coronel João imediatamente sacou um rifle de agulha próximo e carregou em sua brecha com um cartucho de papel. Ao fazer isso, ele comandou os soldados na linha de trincheira. Fogo à vontade. Quando João disparou seu primeiro tiro, e aqueles ao seu redor fizeram o mesmo, seus ouvidos zumbiam com a rajada de tiros. Apesar disso, ele rapidamente puxou o ferrolho de seu rifle de agulha e carregou outro cartucho de papel antes de atirar para baixo mais uma vez. Sua bala acertou o alvo ao perfurar o torso sem armadura do recruta pesante que avançava em sua direção com uma lança na mão. No entanto, eles caíram mortos no chão no local. Seus camaradas avançaram através da saraivada de balas, totalmente diferentes ao arame farpado e ao tiro de agulha enquanto corriam em direção à morte. Depois de disparar mais um tiro, o coronel João ordenou imediatamente a retirada para a seguinte linha de trincheira. A posição deles estava prestes a ser invadida e ele não queria ser cercado pelo exército inimigo. Retorne para a próxima linha. Recue. Depois de dizer isso, ele escalou rapidamente a parede da trincheira e correu por mais uma terra de ninguém em direção à segunda linha da trincheira. Seus homens prontamente seguiram seu exemplo, onde imediatamente deslizaram para a trincheira ao lado da retaguarda que tinha seus rifles carregados e prontos para os guerreiros católicos que se aproximavam. João imediatamente fez uma oração silenciosa enquanto preparava sua arma para disparar. A batalha na fronteira portuguesa tinha apenas começado e, embora ainda não tivessem perdido nenhum soldado, eventualmente os austríacos ficariam sem trincheiras para se esconder. Quando isso acontecesse, seria um combate corpo a corpo total com dezenas de milhares de seus inimigos. Quando as linhas de frente dos soldados ibéricos e seus voluntários estrangeiros alcançaram a primeira linha de trincheira, eles imediatamente começaram a atacar suas fortificações e entrar na linha de fogo. Enquanto isso acontecia,
O rei de Portugal recostou-se em segurança, olhando para o campo de batalha com um sorriso de escárnio no rosto. Ele deu uma única ordem aos milhares de homens fortemente armados e cavaleiros ao seu lado. Agora que os camponeses absorveram suas balas, é hora de avançar em sua posição. Não deixe nenhum hereje vivo, Deus quer. Dito isto, a infantaria pesada e as forças de cavalaria do exército português começaram a atacar. A batalha pela fronteira andaluza estava apenas começando. Tirania de Aço capítulo 420. João apertou o gatilho de seu rifle, fazendo com que a agulha se projetasse através do cartucho de papel, atingindo assim a tampa de percussão embutida nele. Essa reação acendeu a pólvora, impulsionando o projétil calibre 451 para baixo e para dentro do crânio de um cruzado que se aproximava. Cruzado seria a palavra mais apropriada, já que esses homens estavam travando uma guerra santa contra o exército de Granada e seus aliados austríacos reformistas. Apesar de serem meros camponeses que pegaram arma pela primeira vez em nome de Deus, esses destemidos guerreiros de Cristo mereciam genuinamente o termo. O coronel do regimento austríaco continuou a atirar contra o inimigo que avançava ao lado de seus soldados. No entanto, não importa quantas balas foram lançadas ou quantos cruzados eles mataram em combate, os católicos nunca pareciam ficar sem tropas. Se não fosse pelas posições entrincheiradas e seus capacetes de proteção, as saraivadas de flechas disparadas em sua localização provavelmente teriam causado muito mais baixas do que sofreram atualmente. No entanto, assim que João pensou sobre isso, o crepitar dos tiros e a fumaça da pólvora foram expelidos no ar, enquanto as bolas de chumbo caíam nas posições austríacas. Da outra linha de trincheiras a cerca de 30 metros de distância, os cruzadeiros arquebusiers começaram a disparar uma saraivada de fogo. Uma única bola de chumbo ressoou contra o estalhão de João quando ele caiu de sua posição e caiu no chão. Ele estava fortemente atordoado quando um soldado próximo verificou sua condição. Por fim, o capacete de aço foi removido de sua cabeça, onde ele contemplou com admiração uma enorme cavidade em sua superfície. Se não fosse por este capacete padrão, sua vida de fato teria sido tirada naquele momento. Depois de recuperar a clareza de espírito, João colocou o capacete amassado de volta em seu crânio, onde se livrou do soldado que estava verificando sua condição. Estou bem. Não se preocupe comigo, continue atirando na posição inimiga. Dito isto, o soldado imediatamente saudou seu comandante e voltou ao combate. João rapidamente desatarrachou a tampa de seu cantil e tomou um gole da água purificada antes de guardá-la no cinto. Depois de fazer isso, ele verificou se seu rifle estava carregado mais uma vez e enfiou a cabeça por cima da linha da trincheira. Quando ele voltou ao combate, outra rajada dos arquebusiers foi disparada contra sua posição. Embora fosse terrivelmente impreciso a essa distância, foi em tal volume de tiro que não era incomum que o defensor austríaco fosse atingido pelos projéteis. Felizmente, eles usavam armaduras de aço avançadas, que defendiam seus órgãos vitais das armas primitivas que seus inimigos usavam. Com isso em mente, João mirou sua mira de ferro no arquebusier mais próximo. Ele disparou seu tiro, o projétil cilíndrico calibre 451 lançado para baixo e através do elmo da chaleira do arquebusier, espalhando seu cérebro nos sacos de areia próximos. Infelizmente para o inimigo, sua armadura medieval não era páreo para as armas avançadas do exército austríaco. Depois de disparar, João imediatamente puxou o ferrolho de sua arma e recarregou outro cartucho de papel antes de atirar mais uma vez no inimigo que avançava. Sob o disfarce do fogo de arquebuse, a infantaria ibérica avançou em direção à linha de trincheiras. Em pouco tempo, João se viu envolvido em um combate corpo a corpo com um contingente de camponeses, armado com uma lança enquanto corria para a trincheira austríaca. João imediatamente levantou seu rifle no ar, onde desviou a lança que se aproximava antes de mudar o equilíbrio e enfiar sua baioneta de lâmina de aço de 10 polegadas na armadura de gambezon do camponês, perfurando diretamente através dela em sua carne. Depois de fazer isso,
Ele recuperou sua baioneta e não prestou mais atenção ao cadáver à sua frente. Em vez disso, ele carregou outro tiro e atirou na próxima onda de cruzados que avançaram para a morte como loucos. Em pouco tempo, os impostos dos camponeses foram gastos, restando apenas algumas centenas deles. No entanto, quando os austríacos pensaram que a vitória havia chegado, os cavaleiros e homens de armas do Reino de Portugal, bem como seus aliados cruzados, correram pela terra de ninguém e para a trincheira. Esses homens estavam fortemente vestidos com armaduras de ferro e aço e, portanto, as baionetas não seriam tão eficazes contra eles. A infantaria pesada ibérica lançou suas espadas e massas sobre os defensores austríacos sem medo da morte. Infelizmente para o langoer médio, eles não eram tão bem treinados em combate corpo a corpo quanto aqueles que treinaram suas vidas inteiras nessas artes. Corpos de soldados austríacos começaram a desmoronar em torno de João enquanto ele lutava para se defender de um cavaleiro de Portugal. Em pouco tempo, ele sentiu a ferroada quente do aço penetrando em sua carne enquanto uma espada longa cravava em suas costas. Felizmente para ele, perdeu todos os seus sinais vitais. No entanto, foi o suficiente para fazê-lo largar a arma. Em resposta a isso, ele rapidamente sacou seu revólver e disparou um tiro no torso do cavaleiro à sua frente antes de se virar e atirar outro no homem que o havia esfaqueado pelas costas. Ele tinha 4 tiros restantes quando desabou contra a parede da trincheira, disparando outro tiro contra um homem de armas próximo que estava prestes a matar um de seus soldados. A bala perfurou o capacete do homem e tirou sua vida, fazendo com que seu corpo couraçado desabasse sobre o langoer austríaco ferido. João lutou para ficar de pé enquanto tentava reunir seus homens sobreviventes contra os atacantes que se aproximavam. Mantenha-se firme. Os reforços estão a caminho. Mantenha-se firme. Quando os defensores austríacos ouviram isso, eles começaram a lutar com cada fibra de seu ser, mas agora restavam apenas algumas centenas deles. Com isso em mente, João enfiou a mão no cinto e puxou sua pá, que foi afiada para combate corpo a corpo. Com um revólver em uma das mãos e uma arma contundente na outra, ele começou a caminhar pela linha da trincheira enquanto sangrava nas costas. João começou a atirar em soldados ibéricos próximos com seu revólver enquanto atingia outros no leme, causando uma concussão no processo. Ele não parou de bater em seus crânios até que seus capacetes tivessem sido completamente cortados pela borda de aço afiada da pá. Ao ver a eficácia da pá, seus soldados restantes jogaram fora seus rifles de agulha e dispararam suas ferramentas de entrincheiramento, que provaram ser letais dentro dos limites apertados da linha de trincheiras. Os cavaleiros ibéricos foram forçados a usar meia espada enquanto lutavam para matar os defensores austríacos. Aço colidiu com aço enquanto os austríacos lutavam com tudo o que tinham. João parou uma lâmina em que se aproximava com seu banco entrincheirado enquanto disparava seu chicote diretamente na testa de seu atacante. Depois de fazer isso, ele jogou o revólver de lado, onde começou a atacar os cruzados. Em menor número e oprimidos, os langoeiros austríacos lutaram, desesperados para defender sua posição até que os reforços chegassem. A essa altura, João havia perdido muito sangue de seu ferimento nas costas e começou a desacelerar. A adrenalina e as endorfinas em seu sistema começaram a diminuir e ele lutou para mover seus membros enquanto lutava contra o inimigo. Eventualmente, ele desabou na lama, lutando para manter sua consciência. Os cruzados o desconsideraram como um cadáver e continuaram a matar os soldados austríacos restantes. Eventualmente, apenas uma alma permaneceu viva dentro da linha da trincheira austríaca. Os cruzados mataram todos os seus defensores, exceto João, que agora lutava para respirar quando seu corpo foi chutado para revelar um cavaleiro fortemente blindado usando as armas reais de Portugal em seu tabardo. Este homem era um membro da família real portuguesa. O homem olhou para João através de seu bacinete com uma expressão de desdém em seu rosto enquanto expressava seu desprezo. Porra de herege. Certo, quando o homem estava prestes a abaixar sua espada, o eco de tiros ressoou no ar e seu crânio foi despedaçado.
João conseguiu distinguir aproximadamente o som dos austríacos gritando o grito de guerra pelo rei e pela pátria. Quando uma onda de 10.000 alemães abriu fogo contra os cruzados contidos nas trincheiras. Enquanto o coronel desmaiava na inconsciência, a última coisa que viu foram as perneiras enlameadas pertencentes a um soldado austríaco que havia subido na trincheira e se precipitado para a batalha contra as forças ibéricas. Quando ele acordou alguns dias depois, ele descobriria que era o único sobrevivente de seu regimento que conseguiu defender a fronteira de Granada até que os reforços chegassem. Cerca de 2.500 homens austríacos morreram nas trincheiras, enquanto os reforços aniquilaram com sucesso as forças portuguesas e cruzadas. Porém, ao chegarem, o rei português havia escapado do campo de batalha e fugido de volta para sua casa em Lisboa. O resultado dessa batalha seria considerado uma última resistência heróica de um grupo de langouers austríacos contra todas as adversidades. O rei Berengário mais tarde premiaria postumamente cada soldado que morresse nesta batalha com alguma variante da Cruz de Ferro, como um símbolo de bravura para os homens que deram suas vidas para proteger a fronteira granadense. Tirania de Aço capítulo 421. O chanceler Otto estava dentro dos limites do Palácio Real. Alguém poderia pensar que ele estaria visitando sua filha, a alta rainha da Áustria. No entanto, se alguém observasse suas ações, ficaria surpreso ao ver que, em vez disso, ele estava se encontrando com a segunda rainha da Áustria, Linde von Kufstein. O motivo de sua visita à segunda rainha foi inteiramente por causa de seu trabalho como diretor da inteligência real austríaca. Recentemente, ele havia recebido uma carta do Duque de Eger von Wittelsbach sobre a disposição da Baviera de se submeter à coroa austríaca e algumas informações valiosas sobre o que os outros reinos alemães estavam planejando. Enquanto Berengário estava na guerra, cabia a seu tio e sogro governar o país. Até agora, ele havia feito um trabalho exemplar. Portanto, como este assunto essencial chegou ao seu conhecimento, naturalmente, ele desejou verificar o conteúdo do documento. Com esta tarefa, havia apenas uma pessoa em quem ele poderia confiar, que era o maior rival de sua filha no amor. Linde leu o conteúdo com uma expressão severa no rosto enquanto prestava atenção a cada pequeno detalhe, verificando se algo estava escrito em código. Curiosamente, era uma carta relativamente concisa sem nenhum conteúdo criptografado. Depois de chegar a uma conclusão, ela suspirou pesadamente enquanto seu seio substancial arfava no ar antes de revelar seus pensamentos sobre o documento em suas mãos. De acordo com meus espiões no Tribunal Real de Luxemburgo, tudo neste documento é legítimo. As forças de Luxemburgo detiveram o exército mercenário da Baviera dentro de Brandemburgo. Como resultado, o Duque de Eger tentou reunir os reinos alemães contra nós enquanto Berengar estava em guerra na Península Ibérica. Ele rejeitou suas noções e provavelmente percebeu que qualquer esperança de se vingar dele era nula. Ele pode ser um homem incrivelmente orgulhoso e mal-humorado. Ainda assim, ele não é tolo. Ele provavelmente percebe que vamos dizimar a cruzada camponesa na Península Ibérica e aniquilar a força mais profissional que marcha em nossas fronteiras nos próximos anos. Portanto, acho que sua disposição de se submeter ao nosso governo é uma tentativa de evitar a ira de Berengário quando ele finalmente subjugar o mundo alemão. Por enquanto, encarregarei meus agentes na Corte Real da Baviera de ficar de olho em Eger e seus confidentes. Este é apenas o meu conselho, então leve-o com cautela. No entanto, sugiro que você escreva de volta para ele informando sua intenção de trabalhar ao lado da Bavaria em um futuro próximo e que aceitaremos seus pagamentos em parcelas, conforme combinado inicialmente. Lembro de que a única razão pela qual Berengar não marchou sobre seu reino com todo o poder do exército austríaco em suas costas é que ainda há algum tempo restante no tratado até que ele seja forçado a pagar as reparações integralmente. Depois de fazer isso, insinue ao duque que tal prazo poderia ser prorrogado se os bávaros começassem a pagar suas parcelas imediatamente. Se eles começarem a pagar suas indenizações em prestações, isso pode ser visto como um sinal de sinceridade para com a Áustria e seu rei. Fique tranquilo, se Eger tentar algo tolo,
A inteligência real saberá disso e prometo que impediremos isso antes que se torne um problema. Então, por favor, proceda como achar melhor. Otto curvou a cabeça em resposta à segunda rainha. Embora nunca tenha gostado do estilo de vida polígamo de Berengário ou do fato de o rei ter traído sua filha com essa mulher, o chanceler deve admitir que Linde era uma mulher temível e intimidadora. O olhar em seus olhos azul celeste trouxe calafrios à sua espinha enquanto ele observava ler o conteúdo da carta com uma expressão severa em seu rosto impecável. Depois de ouvir a opinião de Linde sobre a carta, Otto suspirou aliviado antes de pegá-la de volta. Ele só levantou a cabeça do arco depois que Linde aparentemente permitiu que ele o fizesse. Agradeço, minha rainha, por sua orientação. Terei certeza de negociar uma aliança favorável com o Ducado da Baviera e preparar o caminho para a anexação de seu reino por Berengar em breve. Linde acenou com a cabeça em resposta a isso antes de comentar sua declaração. Certifique-se de fazer. Agora, se não houver mais nada, tenho coisas que devo resolver. Tenho certeza de que você sabe como sair do palácio. Otto curvou-se mais uma vez antes de lhe citar. A despedida da segunda rainha. Agradeço pelo seu tempo, majestade. Vou me despedir. Rezo para que você e seus filhos estejam saudáveis e felizes. Depois de dizer isso, Otto deixou a área e voltou para seu château para começar a trabalhar. Quanto a Linde, ela voltou para o quarto principal e se esparramou na cama enquanto cheirava o cheiro que Berengar havia deixado para trás em seu lugar. Ao fazê-lo, ela notou a aproximação de uma das outras esposas de Berengário. Era ninguém menos que Honoria. A princesa bizantina tinha uma expressão levemente preocupada no rosto enquanto fazia a pergunta em sua mente. Você já ouviu? Linde olhou para Honoria com uma expressão zombeteira antes de zombar dela. Ouço muitas coisas, faz parte do meu trabalho, você vai ter que ser específico. A beldade de cabelo roxo imediatamente começou a fazer beicinho enquanto esclareceu o que queria dizer. Você ouviu que Berengar executou o rei de Castela e sua família? Ele mergulhou o reino inteiro no caos. Um largo sorriso se espalhou pelo rosto de Linde enquanto ela se esparramava no grande colchão de penas. Ao fazê-lo, ela falou brincando. Oh sim. Isso. Sim, eu ouvi sobre isso. E daí? Castela é nosso inimigo. Quem se importa com o que acontece com seu monarca e sua lamentável família? Honoria zombou enquanto cruzava os braços e começava a reclamar com sua rival. Ela não podia acreditar que Linde fosse tão relaxado sobre todo o calvário. Quem se importa? Berengário quebrou a etiqueta internacional. Por séculos, todo rei sabe que não deve massacrar abertamente um monarca rival e sua família. E se o mundo católico fizer o mesmo conosco? A megera de cabelo loiro morango espalhada pela cama exemplificando ainda mais suas curvas. Embora ela estivesse visivelmente grávida, ela estava linda como sempre. Ao fazê-lo, começou a rir do comentário de Honoria. Depois de alguns momentos se recompondo, ela finalmente revelou o quão tola a princesa do Império Bizantino estava sendo. Eu não me preocuparia com isso se eu fosse você. Você pode não estar ciente, mas como diretor de inteligência real e esposa favorita de Berengar, tenho acesso aos projetos de armas que ele e a equipe de pesquisa e desenvolvimento do Royal Armoury têm feito. Trabalhando em, digamos apenas que em alguns anos, todo o mundo católico e todos os seus residentes poderiam se unir contra a Áustria, e o exército real austríaco ainda os massacraria antes mesmo de pisarem em nossa terra. Sem mencionar o projeto secreto de defesa da fronteira em que nosso marido está trabalhando. Honoria olhou para Linde com descrença, desde quando ela teve acesso a informações tão secretas. Mais importante, ela acabou de afirmar que era a favorita de Berengar. Honoria instantaneamente começou a fazer beicinho enquanto questionava a segunda rainha nesta parte em particular. Quem disse que você é a favorita de Berengário? Se fosse assim, você não seria a grande rainha. Linde imediatamente se levantou da cama e caminhou até Honoria com um sorriso tímido no rosto. Depois de um tempo, ela beijou levemente a princesa bizantina nos lábios antes de sussurrar em seu ouvido. Você fica fofo quando está com ciúmes. Infelizmente para você, não tenho tempo para isso.
As bochechas de Honoria começaram a corar de vergonha enquanto ela suportava o assédio de Linde. Depois que a segunda rainha começou a caminhar em direção à porta, a princesa bizantina e a terceira rainha da Áustria começaram a chamá-la. Onde você pensa que está indo? Isso não acabou. Linde simplesmente se virou e sorriu antes de responder a pergunta de Honoria. Vou revisar algumas informações importantes no quartel-general da inteligência real. Alguns de nós temos papéis mais importantes a desempenhar na vida de Berengar do que meramente apelar para sua fantasia de uma rainha pirata. Depois de dizer isso, Linde deixou Honoria para trás para fumegar em sua fúria interior. Às vezes aquela mulher sabia exatamente como irritá-la. Como tal, ela se sentou na cama e começou a fazer beicinho. Ela se recusou a ouvir as palavras de provocação daquela mulher vil. Enquanto pensava sobre isso, ela decidiu visitar Adele e informá-la sobre o que Linde havia dito. Afinal, como alta rainha e maior rival de Linde, ela certamente teria algo a dizer sobre tudo isso. Quanto a Linde, ela fez exatamente o que disse que faria, apesar do fato de o departamento de inteligência ter se tornado essencialmente autossuficiente sem a necessidade de sua contribuição. Ela ainda era tecnicamente sua diretora. Assim, Linde pretendia supervisionar algumas questões em andamento nas 3 regiões de interesse que eram a Península Ibérica, a França e o Báltico. Quanto ao resto do mundo ocidental, embora a Áustria já tivesse espalhado sua rede de agentes há muito tempo, havia pouca preocupação com essas regiões por enquanto. Assim, enquanto Berengário estava em guerra, as coisas dentro da Áustria continuaram avançando em um ritmo constante. Tirania de Aço capítulo 422. Dentro do Palácio Real da Áustria, duas jovens conversavam. Desde que Henrietta confessou seus sentimentos a seu irmão mais velho, ela foi alienada pela maioria das mulheres na vida de Berengar. A única exceção a essa regra era a alta rainha dela, sua prima e amiga íntima. À medida que as duas jovens ficavam lado a lado, ficava cada vez mais claro o quão próximos elas eram, pois compartilhavam muitas características semelhantes. Se alguém desconhecia seus antecedentes, eles poderiam até assumir que eram irmãs. Apesar de ser 2 anos mais nova que a dela, Henrietta havia se tornado mais significativa em estatura do que sua prima mais velha. Até agora, a adolescente era mais alta e mais curvilínea do que a dela, o que trouxe uma carranca ao rosto da alta rainha quando ela percebeu isso. Ela não tinha ideia do que Berengar estava alimentando sua irmã para que ela crescesse muito mais do que ela. No entanto, ela rapidamente desviou o rosto dessa diferença perceptível e, em vez disso, voltou sua atenção para o evento que estava planejando. Com o passar dos anos, o primeiro lote de recrutas das Forças Armadas de Berengar, que agora eram veteranos endurecidos, se aposentaria do serviço ativo e entraria na reserva, deixando a defesa da nação para a geração mais jovem. Considerando que Berengar repetidamente expressou a importância de homenagear os soldados da nação e preservar sua cultura militante, Adela assumiu a responsabilidade de organizar uma grande cerimônia para os milhares de soldados que morreram em batalha e muitos outros que agora estavam vendo o fim de seus dias de combate. Sem o conselho do rei, Adela planejou realizar o primeiro desfile anual Dia dos Veteranos quando os soldados estacionados na Península Ibérica retornassem de sua exaustiva campanha. Com isso em mente, ela optou por envolver a irmã do rei no planejamento, pois Henrietta precisava cumprir seu dever como membro da família real. A alta rainha da Áustria apontou para a réplica da cidade de Kufstein que está sobre a mesa diante dela. Especificamente, ela estava apontando seu dedo delicado para Mainstadt, que seria seccionada e usada como área para o desfile. Ao fazê-lo, ela expressou os pensamentos em sua mente. Devemos fazer com que os veteranos sobreviventes de cada conflito saiam de cada vez em ordem cronológica de suas guerras. Ao ouvir isso, Henrietta acenou com a cabeça antes de ter uma ideia própria. No entanto, ela lutou para expressar sua opinião por medo de ser rejeitada devido à sua natureza mansa. Talvez, se não for muito, podemos fazer com que usem réplicas dos uniformes que usaram durante aquele conflito. Ao ouvir isso,
Um lindo sorriso apareceu nos lábios deliciosos de Adela enquanto ela ouvia a entrada de sua prima. Que ideia maravilhosa, Henrietta! Vamos começar com a milícia camponesa na batalha de uma cidade mineira e passar para os uniformes mistos dos veteranos da Guerra da Fronteira de Kitzbühel. Depois disso, vamos homenagear os soldados que lutaram na conquista do Tirol, e assim por diante. Os lábios de Henrietta se curvaram em um lindo sorriso ao ouvir os elogios da alta rainha. Sua confiança em seu papel começou a disparar quando ela começou a sugerir outra ideia. Talvez possamos tirar o pó de algumas das velhas armas armazenadas e recondicioná-las para serem usadas no desfile. Adela acenou com a cabeça em resposta a isso antes de passar para o próximo ponto do evento enquanto movia uma pequena figura de madeira usada para representar Berengar para a posição no topo da formação. Nosso amado rei liderará o desfile a cavalo, com o uniforme que desejar. Depois de concluído, ele fará um discurso sobre os veteranos e seus esforços por este reino. Henrietta sorriu calorosamente ao pensar em seu precioso irmão mais velho liderando o desfile em toda a sua glória. Esse sorriso não passou despercebido por Adela, que se sentiu frustrada. Ela não sabia como abordar o assunto sem torná-lo estranho. Afinal, os sentimentos de Henrietta por Berengário eram definitivamente um tabu, e Adela não os apoiava. Por fim, a jovem rainha reuniu coragem para perguntar sobre o assunto. Então, Henrietta, com certeza haverá muitos jovens nobres proeminentes presentes neste evento, afinal, o serviço militar é considerado um dever cívico, e certamente haverá alguns jovens excepcionais que provaram seu valor no campo de batalha. Há alguém em particular que possa ter atraído sua atenção? A jovem princesa austríaca corou de vergonha ao pensar na questão. Em sua mente, havia apenas um homem que ela adorava e, como tal, ela se sentia desconfortável em falar sobre isso, embora tivesse beijado seu irmão nas bochechas e professado sua intenção de lutar por ele. Agora que ela estava sendo questionada sobre a questão, diretamente por uma de suas esposas, ela não sabia como reagir. Ao ver a reação inocente e tímida de Henrietta, Adela sentiu a necessidade de protegê-la de Berengário. Depois de alguns drinks, o homem podia colocar as mãos em qualquer mulher que considerasse atraente, mesmo que essa mulher fosse sua irmã mais nova. Mais importante ainda, a alta rainha sentiu a necessidade de manter distância entre os dois irmãos, considerando que era Henrietta, não Berengar, quem estava mais interessado em tal assunto tabu. Adela cerrou os dentes e cerrou os punhos ao pensar em um relacionamento tão pecaminoso. Tal destino nunca poderia existir. Ela jurou em sua mente naquele momento que faria o que fosse necessário para impedir que Berengário e Henrietta progredissem além do ponto de irmãos. Afinal, o objetivo de sua vida era salvar a alma de Berengário, e o incesto não era algo facilmente perdoado nem mesmo pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Depois de um tempo, Adela acalmou seus nervos antes de colocar a mão no ombro de Henrietta, o que fez com que a garota reagisse com medo. Ela não estava acostumada a ser tocada por ninguém, pois geralmente era tímida. Ao testemunhar o olhar intenso de sua prima, o coração de Henrietta se encheu de pavor. Adela forçou um sorriso no rosto enquanto dava um aviso justo ao primo mais novo. Eu sei o que você está pensando, mas garanto que isso nunca acontecerá. Mesmo que você tenha algumas ideias distorcidas sobre seu irmão nessa sua linda cabecinha, vou me certificar de que ele nunca se envolva em tal pecado perverso. Você deve abandonar seus pensamentos incestuosos e encontrar um homem mais adequado para você. No entanto, apesar do fingimento feroz da rainha, Henrietta não recuou como Adela acreditava que faria. Em vez disso, ela reuniu todas as forças dentro de seu coração e ergueu o braço de seu ombro enquanto retribuiu o olhar assustador de Adela com uma expressão determinada. Você não consegue determinar quem é certo para mim, primo. Meu amor por meu irmão é tão puro quanto a neve, e só porque você e os outros podem desaprovar isso não significa que eu não vou lutar por nós. Estar juntos. Depois de dizer isso, Henrietta começou a sair da sala com uma expressão presunçosa. Ao fazê-lo, Adela chamou por trás com um desafio. Vamos ver isso. Adela estava praticamente furiosa quando ela bateu o pé no chão em um ataque de raiva.
Ela não podia acreditar que a garota fosse tão teimosa mesmo depois de ser confrontada com seus pensamentos pecaminosos. Essa tarefa seria mais complicada do que ela pensava inicialmente. Se Henrietta não pudesse ser convencida a cessar sua abominável busca, então a única escolha de Adela era se concentrar em monitorar o comportamento de Berengar e impedi-lo de fazer algo que mancharia sua alma para sempre. Com o desafio lançado, Adela estava preparada para retornar ao seu trabalho de planejamento do próximo desfile de veteranos. No entanto, uma batida na porta imediatamente atraiu sua atenção quando ela olhou para ver a beleza de cabelos roxos que era Honoria parada na porta. Um segundo depois, ela pôde ouvir a voz de sua rival ressoar no ar. Nós precisamos conversar. Adela suspirou antes de colocar uma fachada amigável, enquanto se forçava a sorrir. Ela falou as palavras mais apropriadas para uma mulher de sua posição. Honoria, reze para dizer o que é tão importante que você deve interromper meu trabalho? Honoria tinha uma expressão solene em seu rosto enquanto falava o que pensava. É sobre Lindy. Ao ouvir isso, o sorriso amigável que Adela apresentava instantaneamente desabou e foi substituído por uma carranca. Ela começou a falar com uma voz cheia de desprezo. O que aquela vadia fez agora? Honoria riu quando ouviu uma linguagem tão dura da supostamente piedosa grande rainha da Áustria e decidiu instigar o conflito entre os seus dois rivais. Não é muito, eu apenas pensei que era necessário informar a você que Lindy afirma ser a favorita de Berengar, e que ela está afirmando sua afirmação esfregando o fato de que conhece informações ultra-secretas sobre os planos de Berengar para a defesa da Áustria. A carranca de Adela instantaneamente azedou ainda mais quando ela começou a falar o que pensava sobre sua rival mais antiga. Claro, ela conhece informações classificadas sobre a defesa do nosso reino. Ela é a diretora de inteligência. Isso não tem nada a ver com ser a favorita de Berengar. Aquela cadela está sempre falando mal das minhas costas. Primeiro, tenho que me preocupar sobre Henrietta tentando arrebatar Berengar em uma união profana. E agora tenho que lidar com os comentários sarcásticos de Lindy. Você diz àquela prostituta que se ela fosse realmente a favorita de Berengário, então ele a teria escolhido para ser sua grande rainha. Ela sabe muito bem que nosso marido não é o tipo de homem que cumpre obrigações como noivado se isso atrapalhar seus caprichos. Honoria tinha um sorriso diabólico em seu rosto quando ouviu a resposta de Adela à reclamação de Lindy. Ela conseguiu atrair a garota para um conflito aberto com sua rival. Enquanto essas duas cadelas estavam na garganta uma da outra, ela poderia colher os despojos. Tudo o que ela tinha que se preocupar agora era o azarão em sua casa. Afinal, Honoria também não confiava que Berengário estivesse sozinho com sua irmãzinha no momento. Tendo cumprido sua trama para dividir e conquistar, Honoria assumiu uma fachada amigável ao responder ao comentário de Adela. Tenho certeza de informar Lindy de suas palavras. Depois de dizer isso, ela saiu da sala, deixando Adela em um estado de fúria crescente. Como sempre, o relacionamento das esposas de Berengário estava longe de ser cordial nos bastidores. Cada um deles lutou para ganhar sua afeição e garantir o futuro de sua progênie. Embora o casamento de Honoria com Berengário fosse matrilinear, ainda havia muito a ganhar para seu futuro filho com o apoio do rei da Áustria. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.